Por que o elogio faz bem? Para quem ele faz? Será que é para aquele que elogia ou aquele que recebe? Tudo isso. O nosso diretor falando que são os dois. Vamos ver isso depois na psicologia, como que cai bem esse trabalho do elogio, tá bom? Então, antes da gente falar sobre esse assunto, eu vou soltar um VTzinho aqui, acompanha para vocês entenderem um pouquinho mais aí. Dá uma olhada. Por que o elogio faz bem para quem o faz? A felicidade é algo que possui diversos modos e meios para acontecer, e um que está sendo estudado mais a fundo nos últimos tempos é o elogio. É claro que quando somos elogiados, ficamos alegres e de bem com a vida. Afinal, sermos reconhecidos em algo ou que nossas atitudes são boas, nos deixam aliviados e felizes. Mas e para a pessoa que faz o elogio? Isso é bom? Em mais uma pesquisa realizada por faculdades internacionais, como a Universidade de Chicago dos Estados Unidos ou a Mount Royal University do Canadá, é dito que sim, pessoas que fazem elogios se sentem bem depois de o fazer. Alguns dos motivos são a questão da reciprocidade e o fato de que, por vezes, esquecermos do quão poderosas as palavras são. Fique com o Papo Reto de hoje, que abordará sobre o elogio e por que ele faz bem a quem o faz. Muito bem, viu que assunto bacana? Por isso, eu tenho a alegria de receber a psicóloga. A psicóloga. Essa mulher... Essa aí, vou dizer uma coisa para todos vocês que me assistem e me acompanham. A nossa querida Adrianinha Severini, grande psicóloga, super capaz, inteligentíssima. Muitas pessoas elogiam o trabalho dela, sem dizer que ela é uma simpatia de pessoa e bonita. Adrianinha Severini, boa tarde, minha linda. Boa tarde, Padre Marcos, tudo bom com o senhor? Estou super feliz de novo de estar aqui, amo. Tanto é que eu falei que eu estava no evento, dei uma fugidinha para conseguir participar, porque eu faço questão de estar aqui com o senhor, com o pessoal que está assistindo, porque eu sinto que eu posso contribuir muito. Muito obrigada pelos elogios, que eu sei que são honestos e são sinceros. É verdade, são sinceros mesmo. Olha, tá vendo que bom, ela está aí, a Adrianinha está num evento, uma pessoa extremamente... se preparando cada vez mais e muito solicitada. Adrianinha, a gente está nesse assunto sobre do elogio mesmo, né? Já foram feitas pesquisas que dizem que o elogio tem uma importância muito grande para quem o faz para alguém e também, será que faz bem para aquele que recebe? Agora, o elogio realmente, dentro da psicologia, quem elogia alguma coisa, alguém, realmente ele faz bem, por quê? Quando é um elogio honesto, como eu disse, um elogio sincero, né, aquele elogio de bajulação, que você está elogiando porque você quer ter alguma coisa em troca, ele realmente faz bem. Porque a gente está passando uma coisa boa para uma pessoa que a gente gosta, ou que, assim, um amigo, alguém que prestou um serviço para a gente. Às vezes a gente esquece muito disso, a gente lembra sempre de reclamar. Só que a reclamação puxa a gente para o lado negativo, para a parte ruim. E o elogio não, quando você fala que alguém, olha, fez um serviço muito bom, ou que a pessoa está bonita, ou que a pessoa é inteligente, é simpática, mas tem que ser de verdade, um elogio sincero, sem esperar nada em troca. Esse elogio, sim, faz bem, porque é como se a gente estivesse compartilhando alguma coisa boa e a gente vê que está fazendo a outra pessoa feliz. Sim. Por isso que precisa ser sincero, porque o outro pode não saber e não perceber que não é um elogio sincero, que é um elogio fake, ou que é porque eu estou bajulando, mas eu sei. Então esse tipo de elogio de bajulação, que não me faz bem, mas aquele elogio sincero, ele com certeza faz bem para o nosso coração e faz bem para a nossa cabeça, porque você está distribuindo coisas boas. É como se fosse deixando uma rosinha com cada pessoa que você sentiu que realmente merece essa rosa. Então a pessoa se sente muito bem. É bacana, e eu creio que talvez você pode até melhor do que eu ajudar nisso, além de fazer este bem, quando ele é sincero, o elogio,
O elogio também, ele também pode estar demonstrando que todos nós temos dons, nós temos alguma coisa real que ela só acrescenta ao meio onde nós estamos. Então, quando você elogia alguém, é aquilo que você disse. É como se você disparasse no outro, né, o melhor que ele tem, os dons que ele tem em excelência para servir o meio, não é? Quer dizer, todos nós somos importantes, todos, sem exceção. Alguns têm dons diferentes um do outro, têm um jeito diferente que vai abrilhantar o ambiente onde nós estamos de alguma maneira. O elogio também, ele dispara, talvez eu vou usar um termo bem diminuído, mas você vai melhorar. É como se disparasse uma energia naquela pessoa para que ela se motivasse cada vez mais a demonstrar os talentos que ela tem e o dom que ela tem. É isso mesmo. Eu trabalho também com a psicologia positiva, que ela foca naquilo que a gente tem de qualidade, nas nossas forças, naquilo que a gente tem de melhor. Porque, assim, o ser humano, isso é natural. Sim. Ele tenta chamar, parece meio estranho na hora que a gente fala isso, mas ele, a princípio, ele tenta chamar a atenção das pessoas por aquilo que ele tem de bom. Ele tenta demonstrar, acho que principalmente quem tem filhos, adolescentes, é bom prestar atenção nisso. Mas os adultos, os idosos, as crianças, a mesma coisa. A gente sempre tenta se destacar, a gente nunca quer ser mediano, tá ali igual a todo mundo. Então, a gente tenta se destacar por aquilo que a gente tem de melhor. Sim. A partir do momento que isso não é notado, que passa como, você estuda e tira nota, não faz mais do que obrigação, você vem e trabalha, isso não faz mais do que obrigação, é uma boa esposa, um bom marido, isso já estava implícito na certidão de casamento, quando a gente casou, e ali na cerimônia. O que acontece, mas isso de forma inconsciente, subjetiva? A pessoa, ela quer se destacar, então ela acaba procurando, sem perceber, alguma coisa negativa para ela se destacar dos outros. Principalmente os adolescentes, os pós-adolescentes, que eu falo, os adultos jovens, as crianças e os idosos. São as duas pontas que mais utilizam isso sem perceber. Então, assim, eu quero chamar a atenção por tudo aquilo que eu faço de bom. Ninguém está percebendo, então eu tento chamar a atenção à criança, fazendo uma traquinagem, batendo no irmão, brigando, quebrando alguma coisa. Os idosos, às vezes, eles têm alguns problemas de saúde, mas tem muitos idosos que estão super bem de saúde. E aí eles começam a tentar chamar a atenção pela doença. Então, como eu não consigo chamar a atenção por alguma coisa positiva, então, quando eu faço um bolo, eu faço alguma coisa legal, eu chamo meus filhos para estar aqui comigo, ninguém vem, o que eu faço? Mas não é, eu quero deixar claro que, assim, não é proposital, não é pensando. Perfeito. É a cabeça desse lá atrás que ela vira e fala, não é a pessoa, a cabeça fala... Então, fala que você está passando mal, que você não está se sentindo bem, aí seus filhos e os seus netos todos vão vir aqui em casa. Aí, ó. A criança, assim, quebra um brinquedo que o seu pai e sua mãe vai dar atenção para você, ou vai lá, briga com o seu irmãozinho, porque ele chama a atenção. Por isso que a gente precisa elogiar e estar presente nos momentos bons, quando a pessoa está fazendo atitudes boas que chamam essa atenção e reforçar esses comportamentos. Verdade. Porque senão, automaticamente, sem a gente querer, a gente vai para o lado negativo. Sem dúvida nenhuma. Adrianinha, olha só, o papo tá maravilhoso. Já tem uma pergunta aqui, mas eu vou fazer daqui a pouquinho, porque tem alguém aqui que chegou. E aqui não é um elogio que eu vou fazer da boca para fora. Fica atenta aí que você vai ver se eu não tenho razão. Quer ver? A Adrianinha é maravilhosa. A Adrianinha, nossa psicóloga, eu gosto demais dela, porque ela é uma pessoa muito esclarecida, né? Olha aqui, ó, o padre tá falando agora com ela, né? A nossa querida psicóloga Adriana Severini. Adrianinha, ó, vou fazer um 2 em 1 com você. Vou fazer uma pergunta... eu preciso de 2 respostas aí. Adrianinha, é o seguinte, mas pode acontecer de que algumas pessoas, ao fazer elogios, é porque, na verdade, ela está carente de atenção, ela está carente, você falou um pouco sobre isso já, ela está necessitada de alguma coisa que lhe interessa, ok? Por isso ela emana elogio o tempo todo, mas não é sincero. Por isso que você falou, se for verdadeiro, ele tem um resultado para o outro muito positivo.
Agora, E pra gente também. Pra gente também, e pra gente também. Mas tem pessoas que podem fazer elogios, né? Sempre com alguma intenção que ela não é verdadeira. E a questão também é o seguinte, nesse elogio, mesmo que seja sincero, existem casos que alguém pode se sentir diminuído, achando que aquilo, a pessoa está gozando dela e ela está sendo sincera ao falar. Tem casos assim também? Pode, eu acho que tem assim. Eu vou dar um exemplo do que acontecia comigo quando eu era nova, que antes da gente falar disso de gordofobia e tal. Só que para mim não me incomodou. Eu tinha uma chefe, colegas de trabalho há 20 anos atrás, em RH, que falava: Nossa, Adri, você é tão rápida, tão dinâmica, tão ágil, que depois que a gente te conhece um pouquinho, nem parece que você é gorda. Então, assim, naquela época, pra mim, como eu sou meio desencanada, então parecia um elogio. Só que depois, quando eu fui pensando, eu falei: Epa, não, peraí, não é um elogio. Não é porque eu sou gorda que eu não posso ser rápida e fazer as coisas. Mas esse é o tipo de coisa que não é elogio. Sim. Ou então aquele elogio que vem seguido, que eu falo do mas. Nossa, você tá tão bonito, você é tão inteligente. Mas se você se esforçasse mais, aí matou. Acabou o elogio, não tem mais elogio. Matou. Então, assim, o elogio é: você é inteligente, você dá o seu melhor. Esse é o elogio. O mas você deixa para falar uma outra hora. Principalmente isso com crianças e adolescentes. Perfeito. Porque a criança, mesmo o adulto, às vezes a gente vê muita empresa dando feedback, focando muito naquilo que a pessoa tem que eles chamam de gap, que é aquilo que eles têm que melhorar, sim, ou o salto que eles têm que dar mais, sem focar naquilo que a pessoa tem de bom. Então, assim, a dica é sempre falar, se você tem que falar alguma crítica ou um ponto de melhoria, ou um defeito mesmo que a pessoa tenha, primeiro fala o defeito. Fala: olha, Adriana, você poderia emagrecer que você ia ficar mais bonita. Acabou. Depois pode falar: tiro mais. Nossa, mas hoje você tá super bonita, ficou legal essa roupa, combinou com o seu rosto. Nunca coloque primeiro o elogio e depois a crítica. Sim. Porque o ser humano, ele sempre guarda o aspecto negativo por último. Sim. Então, jamais fale: você é inteligente, mas não é esforçado. Então, eu falo assim, é melhor nem falar que é inteligente, é melhor falar: olha, você podia se esforçar mais. Sim. E dar exemplos concretos. Quando você for falar com seu filho: olha, você podia se esforçar mais, estudando mais, fazendo mais coisas, porque eu percebo que você é inteligente e você tem capacidade de fazer coisas melhores e se dedicar mais. Aí isso consegue passar como uma crítica construtiva, um toque, uma ajuda para a pessoa. E aí, porque eu percebo que você é inteligente, daí começa a servir como elogio. O contrário, nunca. Perfeito. Você é inteligente, mas você não se esforça, sim, esquece. A pessoa vai falar: eu não sou esforçada. Ela esquece o elogio. Maravilha. E o elogio, aquele que é para tentar ganhar alguma coisa, esse nunca deve ser feito. Sabe aquela coisa quando a gente vai numa loja e vai comprar uma roupa, a roupa ficou horrível em você, e a vendedora fala: nossa, ficou tá maravilhoso. Lindo. Você ficou linda com essa roupa. Tá linda, tá maravilhosa. Não faça isso. Eu falo até para quem está vendo que é vendedora: não faça isso. Porque você perde o cliente, a cliente não tem mais confiança em você. Você fala: olha, não ficou muito legal. Não precisa falar ficou horrível, mas fala: ficou muito bonito. A mesma coisa, tipo, se o seu filho, sua filha: mãe, essa roupa, pai, essa roupa tá bonita. E você vê que, não tá muito legal. Olha, eu acho que você tem aquela outra roupa laranja que fica mais legal em você. O que você acha? E assim, sempre deixa a pessoa. Boa. E é sempre assim, o elogio, para ele ter validade, ele precisa ser sincero, honesto e vir do coração. Senão ele fica um elogio vazio, que parece que você está enganando a pessoa, tentando ter uma vantagem em troca disso. Perfeito. São as carências das pessoas também, né? Às vezes, para chamar a atenção, porque é uma pessoa carente, uma pessoa sozinha, às vezes ela tem uma necessidade de tentar mexer num ponto que, na verdade, para ela não é verdadeiro, mas como ela precisa de atenção, ela vai despejando vários elogios, mas não são verdadeiros. Não, porque ela precisa de carinho às vezes. Às vezes eu sou uma pessoa que tô sozinha, tô carente, então, eu vou tentar ser uma pessoa legal
para as pessoas gostarem de mim, porque a minha autoestima não tá boa, e aí eu vou despejando elogio para todo mundo, falando que é inteligente, que é legal, que é isso. E assim, a outra pessoa, quando você tem um pouquinho de sensibilidade, a gente consegue perceber quando não é real. Tá vendo que bacana? E aí você acaba estragando, às vezes, até uma amizade, porque eu falo, eu paro de confiar nessa pessoa, porque quando eu preciso de uma opinião honesta, ela não me dá, ela vai concordar com tudo com aquilo que eu falo. Verdade. Adrianinha, então, olha, hoje o nosso papo foi muito legal, que já vimos que elogiar já está comprovado que faz bem, o elogio verdadeiro. Ele faz bem para o outro e faz bem para a própria pessoa que elogia. E o mundo está precisando disso, o mundo todo, né? Nós estamos numa carência. Eu acho que a gente olhar para o lado bonito das coisas. Perfeito. Porque assim, tudo na vida tem um lado feio e um lado bonito. Vamos virar o rosto para aquilo que é bonito. E aí porque não é um elogio falso. Então, se a pessoa, acho que é impossível ninguém ter qualidade nenhuma. Então, ao invés de você ficar olhando para os defeitos da pessoa, olha para uma qualidade real que ela tenha. E elogia aquilo, porque aquilo aquece o coração e faz a pessoa tentar ser cada vez melhor. Então, não é um elogio mentiroso, é você sempre procurar o que tem de positivo, o que tem de qualidade naquela pessoa. Perfeito, legal. Olha só, Adrianinha, você é maravilhosa, volta aí para o seu evento. Obrigada. O evento que você está fazendo, participando. Que Deus abençoe você. Eu já falei, eu quero novamente você aqui. Amém, obrigada. Para tomar aquele café agora arrumadinho, do jeito que você merece. Não, quando o senhor quiser, eu tô aí, que eu amo vir. Eu falei, eu abri um espacinho no evento, porque eu falei, não posso deixar na mão, porque eu amo participar. Já tá no esquema aqui com o nosso querido Rodolfo aqui. Um grande abraço, minha linda. Deus abençoe. Beijo grande pro senhor. Amém. Amém, querida.